Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecereis a Verdade vos libertará, falando um pouquinho sobre metafísica, sobre o conhecimento de Jesus, que foi um dos maiores metafísicos que existiu na face da Terra. Então hoje nós vamos falar sobre a cura metafísica. As curas sempre ocorrem na medida de nossa compreensão da verdade sobre quem é Deus, sobre o homem, a ideia e também o corpo. A cura nada tem a ver com alguém do lado de fora, alguém externo, chamado de paciente, utente, um nome que você quiser dar. Quando alguém pede uma ajuda ou uma cura espiritual, termina aí o papel que desempenhava até que nos alerte de sua chamada cura, entre aspas. Nós não nos preocupamos com o assim chamado paciente, com a sua solicitação, com a causa da doença ou com a sua natureza, e nem com os seus pecados ou com os medos que ele tem. Estamos apenas interessados na verdade do ser, a verdade de Deus, do homem e da ideia do corpo. A atividade desta verdade em nossa consciência é o Cristo, o Salvador, ou a influência curadora. O fracasso na cura resulta de grande falta de compreensão da verdade sobre Deus, o homem, a ideia e o corpo. E estas noções erradas têm a sua origem principalmente nas crenças religiosas, principalmente as ortodoxas, nos dogmas, ainda arraigados em nossos pensamentos. Só poucos se apercebem de quanto foram cegos pela ortodoxia supersticiosa, pelos dogmas, pelas limitações que as religiões nos colocaram. Só há uma resposta à pergunta crucial: o que é Deus? E a resposta é: eu sou. Deus é a mente e a vida do indivíduo. Qualquer defesa mental ou reserva íntima do indivíduo resultará certamente num fracasso. Existe apenas um eu universal, quer ser dito por Jesus Cristo ou por um João qualquer. Quando Jesus disse: aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou, revelou uma verdade primordial a todos nós, ou um princípio universal. E é isso insofismável. Ou entendemos essa verdade, ou não a entendemos. E se você não a entendeu, não precisa nem procurar outras razões para o fracasso na cura. A revelação de Jesus Cristo é muito clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não puder aceitar isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como um princípio real, por isso, como na verdade, sobre você mesmo e sobre os demais indivíduos, não terá nenhum tipo de alicerce sobre o qual irá se apoiar. A verdade é que Deus é a mente e a vida do indivíduo. Deus é o único eu que existe em cada um de nós. A seguir surge a questão: e o que é o homem? E a resposta é que o homem é ideia, corpo, manifestação. Meu corpo é ideia ou manifestação. E assim também o meu negócio, a minha casa, o meu lar, as minhas posses, existe como uma ideia, como uma manifestação ou como uma expressão daquilo que nós estamos. Por essa e não por outra razão, o meu corpo é a exata imagem e semelhança de minha consciência e com isso reflete ou exprime as qualidades, o caráter e a natureza de minha própria consciência de ser. Chegados, pois, a esse ponto, passamos a entender que eu sou Deus, que Deus é a mente e a vida de cada um dos indivíduos, que o corpo existe
na realidade, como uma ideia de Deus. Deus, ou o Eu Sou, é universal, infinito, onipotente, onipresente e onisciente. Por isso, a ideia de corpo é igualmente indestrutível, imperecível e eterno. Nunca nasceu e também nunca morrerá. Nunca serei privado da percepção consciente do meu corpo físico e por isso nunca estarei sem o meu corpo, que é o corpo, o envoltório espiritual, o corpo etérico, o corpo cósmico. Quando olhamos para o mundo com os nossos olhos da carne, não vemos o nosso corpo, não vemos essa ideia divina e infinita chamada corpo. O que vemos, na realidade, é um conceito mais ou menos universal dessa ideia. Quando vemos um corpo saudável, uma bela flor, uma árvore, estamos vendo um conceito bom da ideia de corpo, de árvore ou de flor. Quando vemos um corpo envelhecido e adoentado, uma flor murcha e uma árvore seca, estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Quando melhoramos o nosso conceito de ideia, de corpo ou manifestação, chamamos essa concepção melhorada de cura. Na realidade, nada acontece ao tal paciente ou ao seu verdadeiro corpo. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como uma crença melhorada ou como uma cura. Por essa razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda, pois todo um indivíduo é Eu Sou. Vida, eu sou verdade, eu sou amor. E seu corpo existe como uma ideia eterna, espiritual e harmoniosa, sujeita apenas às leis do princípio, da alma, do espírito. E é o nosso privilégio, dever e responsabilidade conhecer essa verdade, e a verdade libertará todos aqueles que se voltam para nós. Como consciência individual, espiritual e infinita que somos, eu corporifico meu universo. Corporifico ou incluo a ideia de corpo, de casa, de atividade, de rendimentos materiais, de saúde, de riqueza, de amizade. E essas estão sujeitas apenas às leis espirituais e também às leis da vida. O corpo não age sozinho. Ele é governado harmoniosamente pelo poder espiritual que o manifesta. Quando um corpo parecer discordante, inativo, superativo, instável ou aflito por dores, sempre há a ideia subjacente a isso de que ele possa agir sozinho e que tenha o poder por si próprio, de se mover ou não, de sofrer, de doer, de adoecer e até mesmo de morrer. E isso não é uma verdade. Ele não dispõe de atividade ou inteligência própria. Toda ação é espiritual, portanto, ação boa e onipotente. Quando reconhecemos essa verdade, o corpo responde ao conhecimento ou à compreensão da verdade. Nenhuma mudança ocorre no corpo, pois o erro nunca esteve nele. O que muda completamente é o conceito de verdade, que é, que foi e que sempre será. Lembremos aqui que não há nenhum paciente do lado de fora, do lado externo, nenhum corpo fora daqui a ser curado, melhorado, corrigido. Trata-se sempre de uma falsa ideia ou de uma crença no pensamento do indivíduo que deve ser corrigida. Quando começamos a compreender que o corpo não age sozinho, que ele apenas responde aos estímulos da nossa mente, podemos desconsiderar as chamadas condições físicas desarmoniosas e nos fixar apenas na verdade de que a vida sempre se expressa harmoniosamente, perfeitamente, eternamente, como a divina ideia do corpo.
A compreensão de que o eu sou, consciência espiritual, individual e infinita, que corporifica toda ideia correta e a governa com harmonia, nos trará a saúde, a harmonia, o lar, o emprego, o reconhecimento, a paz, a alegria e domínio. Compreender que isso é uma realidade, uma verdade para todos os indivíduos, desfaz a ilusão de ódio, de raiva, de inimizade, de hostilidade. E isso também faz de você um praticante, um curador ou um mestre, mesmo que não faça desse trabalho a sua profissão. Passemos agora a encarar as nossas superstições ortodoxas, para delas nos livrarmos. Jesus Cristo foi enviado ao mundo para livrarmos-nos do pecado, da doença ou da escravidão? Será que foi para isso que ele veio? Não. Deus, o princípio infinito, a vida e a verdade, o amor, não conhece o erro, o mal, o pecado e muito menos o pecador. Jesus viu tão claramente essa realidade, essa verdade, que tal visão fez dele o Salvador, o curador, o mestre, e também poderá ocorrer conosco. A ação da verdade na consciência individual é o único Cristo. O Cristo nunca é uma pessoa. A ação da verdade na consciência individual constitui o único Cristo, sempre presente, aquele que era antes de Abraão. Essa atividade da verdade dentro de você é o seu Cristo. A ação da verdade na consciência de Buda revelou a verdadeira natureza do pecado, da doença e da morte como sendo ilusões ou miragens. Essa mesma ação de verdade na consciência de Jesus Cristo revelou a nulidade da matéria e desdobrou-se como consciência curadora. Diante de tal desapareciam os pecados e também as doenças, e a própria morte era vencida por Jesus. Todo conceito errôneo, quer do corpo, do negócio, da saúde ou da igreja, deve desaparecer na medida em que a ideia correta sobre isso se instala na consciência individual e também na consciência coletiva. E quer dizer da Imaculada Concepção ou do nascimento espiritual. A Imaculada Concepção, o nascimento espiritual, é o alvorecer da ação da verdade na consciência individual, ou a Cristo ideia. Apareceu em Jesus como a revelação de que o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou também a ressurreição e a vida. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. A ação da verdade na minha consciência, o Cristo de meu ser, está revelado que eu sou a consciência espiritual individual e infinita, que corporifica o meu universo, incluindo o meu corpo, a minha saúde, a minha prosperidade, o meu lar, as minhas amizades, a eternidade e também a imortalidade. Deixemos que a ação da verdade em nossa consciência seja o primeiro e único objetivo, e o nosso Cristo se nos revelará em seu modo individualizado. Não existe o mal. Por isso, paremos de resistir a uma discórdia específica ou uma desarmonia da existência humana que se depara agora. Tal aparente discórdia desaparecerá assim que formos capazes de abandonar a resistência contra ela. A nossa capacidade de fazer isso está na proporção de nossa percepção da natureza espiritual do universo. E uma vez que isso é uma realidade, é uma verdade, é evidente que nem o céu e nem a terra podem conter o erro de qualquer natureza. Assim, o pensamento humano não iluminado vê o erro bem ali onde Deus brilha, a discórdia ali onde há harmonia, e o ódio onde transborda amor, e o medo onde de fato está a desconfiança. O que isso quer dizer? Que dependendo da forma como nós enxergamos uma pessoa, uma situação, um local, se a gente não tiver empatia com aquele lugar, se a gente não se sentir à vontade naquele templo, naquele terreiro, naquela igreja, tudo que ali estiver sendo feito, dentro de nós
vai nos dar a sensação de que está tudo errado, de que aquilo ali é um lugar ruim, de que as pessoas ali não servem para nada. Porém, isso é uma percepção sua, individual sua, pois ali existem também outras pessoas que fazem parte daquele mesmo terreiro, daquele mesmo templo, daquela mesma igreja e acham aquele lugar bárbaro, maravilhoso. Foi ali que essa pessoa conseguiu superar as suas dificuldades, foi ali que ela encontrou Deus, foi ali que ela se sente à vontade, que ela se sente bem. Ou seja, o lugar é o mesmo. O que muda é a consciência das pessoas que frequentam aquele local. Então, isso significa que tudo o que nós vemos e enxergamos na nossa realidade é apenas uma codificação do nosso cérebro, da nossa consciência, do sentimento que nós temos sobre uma determinada situação. Ou seja, nós criamos os fantasmas da nossa própria vida. Nós criamos os monstros que carregamos conosco na nossa história. Muitas pessoas, né, conhecem determinadas pessoas e falam que fulano é horrível, aquela pessoa é uma pessoa péssima, aquela pessoa humilha os outros e, no entanto, outra pessoa conhece aquela mesma pessoa e fala: meu Deus, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é iluminada. Sempre que eu precisei de ajuda, ela estava ali para me ajudar, uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Então, o conceito de bom e de mal está em cada um de nós, naquilo que nós enxergamos de acordo com as experiências que nós já vivenciamos sobre tudo que existe, tudo que há. Você vai ver uma pessoa e vai falar: nossa, que pessoa linda, que pessoa maravilhosa, né? O outro vai olhar e falar: ai, é horrível, não gostei não, cabelo feio, ai, essa bunda muito grande, enfim. Cada um vai ter uma visão individual e única sobre o mesmo prisma, sobre o mesmo objeto. Só que para uns vai ser lindo, maravilhoso, vai ser ótimo, e para outros vai ser horrível. Então isso nos dá a direção de que esse sentimento, né, de bom e de mal só existe na consciência individual de cada um de nós, de acordo com a forma como nós enxergamos e vivenciamos o mundo. Então, por aí a gente já vê aonde pode ser uma ilusão ou uma verdade. Deixamos que a ação da verdade em nossa consciência seja o primeiro e único objetivo, e nosso Cristo se nos revelará em seu modo individualizado. Não existe o mal, por isso paremos de resistir a uma discórdia específica ou uma desarmonia da existência humana que se depara agora. Tal aparente discórdia desaparecerá quando formos capazes de abandonar resistências contra ela. Muitas vezes a gente cria resistência a determinadas situações. Aquela situação não tem nada de ruim para acontecer, mas as nossas inseguranças, as nossas crenças limitadoras, o nosso medo de sofrer, a nossa expectativa perante uma determinada coisa fará com que aquele negócio que tinha tudo para dar certo dê errado, porque nós determinamos através desses sentimentos negativos que existem em nós, que foi adquirido por nós ao longo da nossa vida, porque a gente não nasceu assim. Todos nós nascemos com uma forma original, primordial do cosmos, trazemos segurança, trazemos bondade, né? Um bebê, uma criança, né, pequenininha, ela não vê raiva, ela não tem ódio, ela não tem medo, ela não tem nada disso. Ela vai adquirindo esse tipo de coisa com o passar do tempo, né? Com a mãe chamando atenção, batendo nela, né? Passando por uma família violenta, onde os pais se degladeiam, né? Onde o pai bate na mãe, onde não há respeito, onde todas as pessoas ali dentro gritam, berram, não conversam, e essa criança que nasceu pura
né, ela vai acumulando, pegando trejeitos, né, percepções negativas de acordo com o meio que ela foi criada e que ela cresceu. Então, quem faz tudo isso é o meio, a sociedade, a família que aquela pessoa nasceu, cresceu e se desenvolveu. O trabalho que nos envolvemos é a conscientização de que somos uma consciência espiritual infinita e individual, que incorpora dentro de cada um de nós todo o bem. Esse é o cântico que cantamos, o sermão que pregamos e a lição que ensinamos. E até que nos venha a realização, será o nosso tema, o nosso leitmotiv. É o fio prateado da verdade que une todas as mensagens. O trabalho em que nos envolvemos é a conscientização de que somos uma consciência espiritual infinita e individual, que incorpora dentro de cada um de nós todo o bem. Nada pode vir nos atingir do lado de fora. Nada pode ser acrescentado a nós do lado de fora. Já somos o vertedouro da consciência de onde jorra o infinito. Aquilo que recebe o nome de humano em nós deve ser aquietado para se tornar uma clara transparência através da qual o nosso infinito ser individual possa aparecer, se expressar ou se revelar. Dentro de nós há um manancial infinito, de infinitas possibilidades, de criatividade, de milhares de coisas que podemos fazer e que nós achamos, entre aspas, que estamos limitados por não ter certo conhecimento que a sociedade, a cultura ou a coletividade impõe como sendo uma verdade. Muitos de nós trazemos conosco talentos natos que são inerentes a qualquer instituição, a qualquer curso. Tem pessoas que nascem com dons maravilhosos para tecer, para cozinhar, para fazer móveis, para fazer música e nunca precisaram passar por um curso, uma instituição para aprender a ser marceneiro, a ser pedreiro, a ser músico, aprendeu a tocar de ouvido, né? Aprendeu sentindo a vibração, o som das notas musicais e com isso desenvolveu o talento da música. Muitos de nós têm isso, mas esse dom, né, que nós trazemos na nossa alma, nós trazemos conosco, né, isso que está inerente a cada um de nós, se perdeu ao longo do tempo, né, quando se impuseram a necessidade de que essa pessoa possa desenvolver um determinado talento somente se ela for capacitada, gabaritada e se ela tiver um certificado com um selo marcado de que aquela pessoa tem certificação para fazer um determinado negócio. Obviamente que um médico precisa estudar, né? Mas antigamente as pessoas estudavam, né? Faziam faculdade, mas adquiriam experiências com estudos próprios de alquimia, buscando em livros, fazendo experimentos, né? E iam aprimorando os seus dons, os seus talentos, de acordo com aquele princípio primordial educativo que ele tinha recebido, e aquilo era aceito. Hoje em dia não, a pessoa tem que ter doutorado, mestrado, ter não sei o que, um monte de coisa que a sociedade impõe. E, na realidade, algumas pessoas ficam limitadas nessas necessidades. Ou seja, eu não sei, eu não vou abrir um negócio porque para mim abrir um negócio eu tenho que fazer uma faculdade de empreendedorismo, senão eu não vou conseguir fazer o meu negócio. Ou, eu não vou abrir uma lojinha porque eu tenho que de empada ou de comida, porque eu tenho que fazer faculdade de chefe de cozinha para me tornar maître, para me fazer um curso de culinária.
E essas pessoas ficaram limitadas dentro de uma caixa fechada e não desenvolveram seus talentos, aquilo que ela nasceu com um dom para fazer. Então, muitas se sobressaem, acreditam em si próprio e colocam seus talentos para o mundo, e outras se retraem, não se sentem boas o suficiente, têm medo de julgamento, de serem julgadas pela sociedade, de não dar certo, têm medo de errar, medo de cair, medo de se machucar, e ficam paralisadas perante o tempo, dependendo de outras pessoas, sendo pessoas talentosíssimas, desperdiçando aquilo que Deus deu para que elas desenvolvessem. Assim como nós vimos na parábola dos talentos, né, aquele que recebeu um, enterrou o talento porque ficou apavorado com medo de perder o talento, porque era pobre, e vai que o chefe, quando voltasse, ele não tivesse feito um bom uso daquele talento, esse perdeu o único talento que tinha. Aquele que ganhou mais talento dobrou o talento e ainda ficou com o talento daquele que era inseguro. Então, quantos de nós passamos a vida com medo, paralisados, sem deixar a divindade que existe dentro de nós ir para fora, né? se expressar na nossa vida, porque temos medo, porque estamos fixos, presos dentro de uma caixa aonde a sociedade, a igreja, o templo, as outras pessoas nos colocaram, nos prendendo. Tornamos-nos prisioneiros de ideias preconcebidas da sociedade. Olha a diferença. Deus é liberdade, Deus é expansão, Deus é prosperidade, Deus é tudo de bom. E isso é cabresto, né? Colocar a pessoa dentro de um local fechado. Quando nós estamos vibrando dentro dessas dificuldades, dentro dessas limitações, o que isso nos mostra? Que estamos separados da fonte que tudo é, ou seja, estamos separados da divindade que existe dentro de nós. Estamos vivendo um mundo de ilusão, de mentira. Aquele mundo que a sociedade, que a coletividade quer colocar em você para que você se torne joguete na mão deles, para que eles possam explorar o seu dom, o seu talento, para que você não cresça, para que você sempre permaneça pequeno, porque você se acha assim, pequeno, diminuto e separado da fonte que eu sou. Não pode vir de fora de nós, nada pode ser acrescentado, pois já somos o vertedouro da consciência de onde jorra o infinito. O que jorra o infinito? A infinita fonte divina, ou seja, nós somos fonte canalizadora para receber do astral, receber dos registros acásticos, receber da espiritualidade, todos aqueles dons inerentes que estão dentro de cada um de nós. Quando olhamos as cataratas do Niágara, podemos até imaginar que com tanta água correr continuamente, venha um dia secar. Mas se olharmos para além do quadro próximo, veremos o lago Erie e perceberemos que se trata de fato não de cataratas de Niágara, mas que este é o nome dado ao lago Erie no lugar onde se derrama no precipício, formando a catarata. A inesgotabilidade da catarata de Niágara é garantida pelo fato de que sua origem naquilo que constitui o Niágara é, na realidade, o lago Erie. E assim também é conosco. Nós somos o ponto onde Deus se torna visível. Nós somos Deus sendo o Verbo, se transformando em carne. Nossa fonte, aquilo que nos constitui, é Deus. O ser divino e infinito que existe dentro de cada um de nós. Nós somos o Deus sendo Deus, aparecendo. Somos o Deus se manifestando através de cada um de nós.
Conta a história que Marconi, quando ainda bem jovem, estava seguro que seria aquele que daria ao mundo a comunicação sem fio e não os muitos cientistas mais velhos que vinham tentando havia anos. Após cumprir a sua promessa, foi-lhe perguntado por que tinha tanta certeza que seria tão bem-sucedido. Ele respondeu que os demais cientistas estavam buscando primeiramente um meio de vencer a resistência do ar às mensagens enviadas através dele, enquanto ele já havia descoberto que não havia resistência alguma. O mundo combate uma força do mal, porém nós descobrimos que não existe tal força. E quanto à matéria medica busca vencer ou curar as doenças, e a teologia luta para superar o pecado, nós aprendemos que não há realidade em doenças e não existe pecado. E as nossas assim chamadas curas se efetuam por causa desta compreensão. Sabemos que existem essas aparências humanas chamadas pecado e também doença. Mas também sabemos que por causa da natureza espiritual infinita do nosso ser, o pecado e a doença não são uma realidade, não são o poder do mal. Elas não têm um princípio de sustentação, por isso elas existem, apenas como irrealidades aceitas como realidade. Ilusões aceitas como fatos, a interpretação errônea daquilo que realmente é. Quantas pessoas recebem diagnóstico de câncer, umas se cura e outras não? Qual é a diferença de uma e da outra? Aquela que se cura é aquela que não aceita a doença, que sabe que aquela doença veio para que ela possa aprender alguma coisa, para que ela possa se transformar, se transmutar e dali viver uma nova história. Ou seja, aquela doença se transforma no mestre, aonde eu errei, aonde eu estou na minha vida fazendo com que o meu corpo reaja dessa forma. Aonde está o meu desequilíbrio? E quando essa pessoa cria uma consciência sobre isso, ela vê que é no desequilíbrio, numa emoção negativa, num ressentimento ou num excesso de trabalho. É alguma coisa que ela andou fazendo errado na vida dela que acabou trazendo aquele desequilíbrio, e quando ela percebe isso, ela muda a maneira de ver e de viver. É como se ela se transformasse, como se ela desse um salto quântico na vida dela, e aquela doença, aquele câncer, aquele tumor, ele vai sumindo, desaparecendo, e simplesmente ela se cura. Enquanto que outras aceitam a doença como algo fatal, como se ela já estivesse derrotada pela doença, se sente a pior pessoa do mundo, aceita que aquilo vai acabar com a vida dela e, de fato, ela acaba indo a óbito. Então, a diferença é exatamente no sentimento que ela recebeu um diagnóstico sobre a tal doença. Nós nos amarramos com a crença de que haja um poder fora de nós mesmos, o poder do bem e do mal. Todo poder foi dado a nós, e esse poder é sempre bom por causa da fonte infinita de onde emana. O reconhecimento deste grande fato nos traz uma paz, uma alegria indizíveis, mais sentidas por todos aqueles que entram na esfera do nosso pensamento. Isso nos torna amados, traz o reconhecimento e também a recompensa. Garante-nos um lugar no coração dos homens e se torna a base de infindável boa vontade. Sempre que se defrontar com um problema, independente da sua natureza, busque a solução dentro de sua própria consciência. Em vez de correr de um lado para o outro, de buscar uma solução dentro de sua própria consciência, use as respostas e com elas, aquela pessoa, em vez de buscar a solução fora de si, volte-se para dentro, na quietude e no silêncio de sua própria mente, e deixe que as respostas para o problema brote por si própria. Se fracassar 1, 2 ou 3 vezes, tendo-se voltado para a paz do seu reino interior, em perceber a resposta como todo, tente novamente. Por tempo demais,
Por tempo demais buscamos a nossa saúde, a nossa paz e a nossa prosperidade fora de cada um de nós. Voltemos-nos agora para dentro, para aprendermos aqui, no reino da nossa consciência. Nunca haverá fracasso ou desapontamento, nem tampouco nos depararemos com delongas ou com traições. Sempre que encontrarmos a calma de nossa própria alma e a presença do princípio que guia, que protege e governa e ampara cada passo de nossa jornada. Não nos surpreendamos, pois quando se nos revelar a grande verdade de que nossa consciência é todo-poderosa e é o único poder que atua nos nossos negócios e que controla também a nossa saúde e que nos dá a percepção e a orientação necessária ao nosso sucesso em todos os caminhos da vida. Isso espanta você? Não é de admirar. Até agora acreditávamos que houvesse alugueres, algures, um poder deifísico, uma presença suprema que, se pudesse ser encontrada, nos ajudaria e até curaria os nossos corpos de seus males. Trata-se agora, claro, que a Deus consciência é a própria consciência individual que existe em cada um de nós. É a onipotência, a onipresença que nunca nos deixará e nunca nos abandonará, mas através do nosso próprio alento. Não precisamos dirigir-lhes preces, fazer-lhes pedidos ou buscar de algum modo o seu favor. Basta-nos este reconhecimento que leve a completa percepção dessa verdade. A partir de agora, podemos relaxar e sentir a segurança dessa presença constante e o poder dessa consciência iluminada que existe dentro de cada um de nós. Agora podemos dizer: não temerei aquilo que um homem possa me fazer. Não mais recearemos condições ou circunstâncias aparentemente externas ou fora de nosso próprio controle, pois sabemos agora que tudo que possa se tornar conhecido em nossa vida ocorre de fato dentro da nossa consciência e por isso sujeito à sua direção e também controle. Tampouco esqueceremos a profundidade do sentimento que acompanha essa revelação dentro de cada um de nós, assim como o sentido de confiança e de coragem que imediatamente lhe vem a seguir. A vida já não é uma sequência de eventos problemáticos, mas uma jubilosa sucessão de fatos agradáveis. O fracasso é visto como resultado da crença universal em um poder externo a nós mesmos, enquanto que o sucesso, na realidade, seria a consequência natural de nossa percepção do poder infinito interior que existe dentro de cada um de nós. O alívio do medo, alívio das preocupações, da dúvida, deixa-nos livres para atuarmos normalmente de modo saudável e confiante. O corpo reage imediatamente ao estímulo vindo do interior de cada um de nós. Uma nova vitalidade, resistência e harmonia física se seguem tão naturalmente como o repouso segue ao sono. Bem pouco sabemos da vastidão de nossa riqueza interior, até que possamos conhecer o reino da nossa própria consciência, ou seja, o reino da nossa alma. Quando em silêncio nos adentrarmos ao templo do nosso ser, para obter respostas a alguma pergunta importante ou uma solução de algum problema vital da nossa vida, será melhor não formularmos nenhum tipo de ideia preconcebida por nós mesmos e não traçarmos nenhum tipo de projeto e nem permitir que a nossa vontade sobre o assunto gere os nossos pensamentos. No lugar disso, devemos aquietar o mais que possível a nossa mente tagarela, aquela que fica falando o tempo todo na nossa cabeça, e adotemos uma atitude de apenas escutar do universo aquilo que nós estamos necessitando. Não será a nossa mente pessoal ou a mente consciente que nos dará a resposta àquilo que precisamos, nem a mente educada e formada pelo nosso meio ambiente e nossas vivências, pois essa está cheia de crenças limitadoras que adquirimos pelos nossos pais,
pelos nossos avós, pelas pessoas que conviveram conosco. E sim, devemos ouvir a mente de Deus, a nossa realidade, a consciência criativa que existe dentro de cada um de nós. E esta é a melhor ouvida quando os sentidos e a mente intelectual estão quietos, calados. Quantas vezes eu tinha uma indagação para fazer na minha vida, alguma coisa que eu queria fazer, uma ideia que eu queria desenvolver, um projeto que eu queria começar, mas eu não tinha ideia do que fazer. Eu simplesmente, ao lavar uma louça, ao varrer um quintal, ao fazer um artesanato, ao pintar alguma coisa, do nada aquela ideia surgia como um insight na minha mente, como se tivesse tudo bonitinho, organizadinho, pronto aquele projeto que nem eu mesma poderia imaginar que aquilo fosse possível. Sabe aquela famosa figurinha do professor Pardal, que quando ele tinha uma ideia bacana, surgia uma lâmpada na cabeça dele e ele falava: Eureka, é isso? Exatamente isso. Deus, a energia primordial, a energia e manifesto, o vácuo quântico, vai trazer até você tudo aquilo que você precisa para você desenvolver o projeto que você gostaria de desenvolver. Essa divina consciência não só nos mostra a solução de todo e qualquer problema e a direção correta a seguir em qualquer situação, mas, sendo infinita, é a consciência do todo indivíduo e faz convergir todas as pessoas e também circunstâncias para o bem de todos. Ou seja, Deus já traz para você a ideia e todas as pessoas que poderão ajudar você a desenvolver aquela ideia. Você já sabe quem é que vai te ajudar, quem é que pode fazer determinada coisa, tudo já está pré-determinado. Aquilo não vem só para você, aquilo vem para um conjunto de pessoas. Lembra que eu falei na aula anterior que quando a gente reza, a gente tem que rezar para todas as pessoas e não somente para as nossas necessidades? Pois é. Obviamente, não podemos esperar que essa consciência universal atue em nosso favor, somente, não é? E provoque perdas ou destruição de outras pessoas. Eu não posso achar que Deus vai me beneficiar e prejudicar outras pessoas. O que é conseguido dentro e através do reino de nossa mente é sempre construído, quer individual ou coletivamente. Por isso, nunca pode ser um meio de prejuízo, de perda ou uma injúria para uma outra pessoa ou para outras pessoas. E nós nem dirigimos o nosso pensamento para os outros, ou projetamos lá fora, de forma que em qualquer direção. O que a nossa mente estiver desdobrando para nós estará ao mesmo tempo operando como uma consciência de todos os envolvidos na ocasião. Nós nunca precisamos nos preocupar em encontrar alguma outra mente ou influenciar alguma pessoa, porque Deus, quando nos dá o projeto dele, tudo já está resolvido, tudo já está acertado. Lembremos-nos de que a atividade da consciência, da qual somos uma manifestação, exerce a sua influência sobre todos aqueles que podem estar afetados ou envolvidos na situação ou no problema. Ou seja, tudo já começa, a agir como um milagre na sua vida. Oportunidades, você está querendo abrir um negócio, um ateliê de costura, aparece uma pessoa que está precisando vender a máquina de costura, aquela máquina está além no ateliê dela, não vai precisar mais, ou ela está precisando de dinheiro, né? As oportunidades, as conexões começam a se desenvolver e aparecer. Não há problema sem solução na consciência. E essa mesma consciência, que é a nossa consciência individual, é o único poder necessário para estabelecer e manter uma harmonia de tudo que nos diz respeito. É o nosso voltar para dentro que trará à luz as respostas que já existem. A nossa atitude de escuta nos torna receptíveis à presença e ao poder que existe dentro de cada um de nós.
Nossos períodos de silente contemplação revelam a força infinita e a energia construtiva, a direção inteligente que sempre habitará cada um de nós. Descobrimos, pois, em nosso reino mental, a nossa lâmpada de Aladim. Em vez de esfregar a lâmpada e exprimir um desejo, nos voltarmos para o nosso interior em silêncio e ouvirmos tudo o que for necessário para ter sucesso e harmonia na nossa vida. Fluirá em abundância. Nós aprendemos a viver com alegria, com saúde e também com sucesso, se entendermos isso. Não em função de qualquer pessoa ou de alguma circunstância exterior, por exemplo, mas por causa da influência e também da graça interna que existe do nosso próprio ser. Já não há necessidade de tentar dominar os nossos sócios, os membros da nossa família. A lei interior mantém os nossos direitos e privilégios. Todo desejo bom do nosso coração é agora satisfeito e sem conflitos, sem medo ou dúvida. Quanto mais aprendermos a relaxar e observar ligeiramente os nossos desejos, mais rapidamente e facilmente eles serão satisfeitos. Não nos é solicitado que andemos sofrendo pela vida ou que lutemos sem descanso por algum bem desejado. Embora tenhamos falhado em perceber a presença de uma lei interior capaz de determinar e manter o nosso bem-estar material. De início, pode nos parecer estranho perceber as leis interiores governem eventos materiais e pode parecer difícil de imediato alcançar o estado de consciência e que tais leis do nosso ser profundo se tornam expressões tangíveis. Nós o alcançamos, contudo, na medida de que a habilidade para relaxar mentalmente, para atingir uma paz e uma calma interior e, a partir disso, contemplar silenciosamente as revelações que nos vêm do nosso íntimo. A quietude, a confiança, logo nos trazem a presença da realidade e das verdadeiras leis que nos governam. Para não surja em seu coração a pergunta de como uma lei atuante em sua consciência, sem esforço volitivo ou direção, possa afetar pessoas e circunstâncias externas, peço-lhe que observe o resultado do reconhecimento das leis interiores e que verifique isso pela observação. Ainda teremos clara percepção do fato de que abarcamos o nosso mundo dentro de nós mesmos e que tudo que existe, pessoas, lugares, coisas, vive apenas dentro de nossa própria consciência. Nunca poderíamos ter consciência de algo fora do reino de nossa própria mente. E tudo que está dentro do nosso reino mental é alegre e harmonioso, regido e mantido pelas leis interiores. Nós não dirigimos ou forçamos essas leis, elas simplesmente operam eternamente dentro de cada um de nós e governam o nosso mundo exterior. A paz interior se torna a harmonia do exterior. Assim que o nosso pensamento assume a natureza de liberdade, poderá o sentimento de medo, de dúvida e desencorajamento existir? Claro que não. Quando a percepção de nosso domínio se fixa no pensamento, torna-se evidente uma certeza maior e grande, uma grande confiança e uma firmeza também. Tornando-nos um novo ser, o mundo passará a se refletir para nós e este novo e mais alto conceito que temos dele se tornará um mundo melhor. Aos poucos, iremos desenvolvendo dentro de nós uma nova compreensão dos nossos companheiros de jornada e também de seus problemas. Brotando assim de nós mais amor, tolerância, comparação, compaixão, ajuda. Passamos a notar que o mundo responderá a esse novo conceito que temos dele, e então o universo virá a nós e depositará os seus tesouros em nossas mãos. Muitos tratados e convênios alentadores têm sido firmados entre homens e nações e quase todos falharam, pois que nenhum documento pode ser mais valioso que o caráter daquele que o assina.
Quando estivermos envoltos pelo fogo do nosso ser interior, não precisaremos mais de contratos e acordos escritos, pois fará parte de nossa natureza básica e honesta ser justo, inteligente e gentil. Ou seja, quando nós criarmos essa consciência dentro de nós, não haverá mais necessidade de ter contratos, pois cada um respeitará o outro como a si mesmo e honrará com aquilo que falou. Quando Cristo penetra na consciência do indivíduo, o sentido pessoal do eu perde o seu vigor, ou seja, o sentido do seu eu inferior. O Cristo se torna nosso verdadeiro ser e não temos desejo, vontades ou poderes por nós mesmos. O Cristo estende a sua sombra sobre a nossa individualidade e, por vezes, ainda percebemos em nossa bagagem esse sentido de finitude que tenta se reafirmar e mesmo dominar uma determinada situação. Pois o bem que quero não faço, e o mal que não quero, este eu faço, disse Paulo. Deixamos claro que o eu pessoal não pode curar, ensinar ou dirigir com harmonia. Ele deve ser mantido sob controle, para que o Cristo possa ter o completo domínio sobre a nossa consciência. A consciência crística, a iluminada, aquela que pensa na coletividade e não no egoísmo. O Cristo se torna mais claro à nossa consciência naquele momento em que deparamos com problemas para os quais não temos respostas e não temos poder para superá-los. Percebemos aí que o eu, por mim mesmo, nada pode fazer. Nesses momentos de autoanulação, o Cristo docemente estende a sua sombra sobre nós, permeando a nossa consciência, trazendo a paz e quieto. E a mente atribulada. No Cristo encontramos a paz e o repouso, o conforto e a cura. O poder natural do sentido espiritual nos invade e a discórdia e a desarmonia se esvaem. Como a escuridão que desaparece com a chegada da luz. De fato, isso só é comparável com o alvorecer. O influxo gradual de luz divina clareia e dá cor à cena em nossa mente e desfaz uma a uma as ilusões dos sentidos, os recantos mais escuros do pensamento humano. A faina do dia a dia quer nos subtrair desse grande espírito até que tenhamos o cuidado de nos recolhermos com frequência ao divino santuário do nosso próprio ser interior e ali deixar que o Cristo seja o nosso hóspede de honra. Nunca permita que conceitos vãos ou crenças em poder pessoal, egóica, afaste você dessa experiência sagrada que é a experiência da meditação, do silêncio e da comunicação do seu eu interior com o seu eu superior. Portanto, esteja pronto, fique receptivo e simplesmente aquiete-se. Então essa foi a nossa aula do dia de hoje, espero ter colocado aí mais um pouquinho de reflexão na sua mente, para que você possa buscar dentro de você as suas respostas, o seu equilíbrio, para que você possa aumentar a sua prosperidade, a sua abundância e os efeitos milagrosos que começarão a se manifestar na sua vida pouco a pouco. Desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus, até sexta-feira que vem. Namastê.